E aí, meus parceiros, tudo E aí, bem com vocês? galera, tudo bem? Tudo tranquilo aí? Espero que sim. A nossa intenção hoje é gravar um vídeo um pouco diferente, né? Todo mundo acho que está sabendo, está de luto até pela situação lá dos meninos lá do CT do Flamengo, que acabaram sendo vítimas do incêndio lá no... Esse incidente desastroso, né? Foi terrível, cara. Terrível. Eu acho que um negócio assim que abalou muito o futebol, assim, não só no Brasil, como no mundo, né? Acho que foi um baque, assim. São meninos, né? São meninos, tinham São um meninos. futuro todo pela frente aí. E talvez um incidente que pode ter um nível assim, tipo, de impacto tão grande assim como teve a Chapecoense lá no acidente, né? Foi algo assim também que, né, foi muito complicado. Mexeu, abalou, né, o cenário do futebol. Abalou o cenário do futebol. No Brasil e no mundo. No Brasil. O mundo inteiro ficou Realmente. penalizado com a situação, né? Realmente. Sentiu. Então, assim, a nossa ideia nesse vídeo aqui é falar um pouco sobre a questão do incêndio, da combustão, assim, né? Das reações químicas e físicas, né? Isso mesmo. E aí a gente Propiciaram esse incidente tão complicado aí que aconteceu, acho que faz uma semana quase. faz uma semana, faz 6 dias aí que aconteceu isso, né? Ainda continua a notícia. Sim. E até agora, assim, não tem, tipo, ninguém é responsabilizado, não tem muitas conclusões, né, a respeito do A caso. conclusão mais sensata que se tirou que foi um curto-circuito, né? No ar-condicionado, acho que foi. No ar-condicionado que Isso. aconteceu, né? E assim, a nossa ideia nesse vídeo aqui é não se prolongar tanto assim, né? Mas fazer um comentário a respeito do ponto de vista químico e físico, né? Desse tipo de acidente que é o incêndio, a combustão no modo geral, né? Claro, a gente não está acusando assim ninguém assim, acho que isso está sendo investigado, vai ser julgado, a gente Tem uma perícia por trás disso, né? e a gente espera muito assim fazer que com que isso seja solucionado, né? com certeza. As causas desse incidente aí desastroso. E assim, cara, Thiagão concorda, né, Thiagão, que assim, acho que se tiver responsáveis, né, acredito que tenha responsáveis por essa situação aí, não foi apenas um acidente assim que aconteceu aleatoriamente. Se for um curto-circuito, é um mal, como que eu posso dizer assim, é uma má manutenção, né, dos aparelhos, principalmente ar-condicionado, que é necessário sempre uma manutenção maior, né? Uma questão preventiva que a gente fala. Preventiva. Né? E assim, que os responsáveis possam ser julgados, assim, conforme a lei brasileira, né? Então assim, a gente pede a Deus que Deus conforte essas famílias, né, que perderam esses entes queridos, né, que... Enfim, esse vídeo vocês vão ver que tem um teor mais sério, a gente não vai ficar brincando em respeito às famílias, né? Respeito à memória desses meninos, assim, que não vão ser esquecidos, né, por nós brasileiros, assim, que gostamos tanto de futebol. O Thiagão gosta de futebol, eu gosto muito de futebol também. A nossa infância, né? Desde a nossa infância a gente já era vidrado em futebol. E a gente, cada um, tipo, vivenciou o futebol de alguma forma, né? No meu caso, foi mais jogar futebol na rua, assim, né? E o Thiago talvez tenha uma realidade um pouco diferente, né? Esses meninos aí que tinham sonhos de se tornar jogadores de futebol e trazer um futuro para suas famílias. Era o meu sonho quando pequeno, gente. Meu sonho quando pequeno. Eu sonhava estar lá no lugar do Neymar, fazendo gol. Imagina as famílias desses jovens que, infelizmente, foram, né? Tiveram suas vidas, né? Ceifadas aí por causa de um incidente tão grave. E que, na verdade, provavelmente, no que tudo indica, que foi uma falha, além de técnica, foi uma falha de manutenção. Né? Parece que é isso que aconteceu. O que o Thiagão falou assim, é que parece ser isso, né? O que a gente está querendo dizer é o seguinte, que as fontes de informação que nós buscamos, né, na maioria dos jornais, alguns têm falado muito dessa questão do curto-circuito de ar-condicionado. Mas assim, cara, isso aqui é o relatório inicial, né? Tipo, as teorias iniciais a respeito do que pode ter acarretado esse acidente. Cara, a gente não sabe, então assim, a gente está se baseando no que a gente leu ali, se é verdade ou não, aí é uma outra história, né? Se pode ter sido outro fator que trouxe que acabou gerando esse incêndio aí é para uma outra hora, né? Então assim, momento, né? A ideia é assim, né? Alertar, né? A gente quer mais alertar, né? Alertar. Vocês que ficam em casa e às vezes utilizam os aparelhos eletrônicos, elétricos, eletrônicos, que tomem muito cuidado. Tome muito cuidado. Não existem só esses perigos dentro de casa, né? Então a gente quer falar também um pouquinho a respeito dos perigos físicos e químicos dentro da casa da gente, nos ambientes onde a gente vive, trabalha, e, enfim, se socializem, tudo, né? E tudo. E assim, todos nós estamos sujeitos a isso, né, Thiago? Se for bem assim. Não é porque talvez os meninos estavam num alojamento que é formato container, se eu não me engano, que falavam.
E daí tem um isolamento, né? Geralmente a gente não sabe que tipo de material que foi utilizado também para esse isolamento, né? Isso faz com que o fogo se espalhe com mais rapidez. Sim. Para ter mantido o incêndio e ter permanecido um tempo ali, provavelmente tinha materiais que permitiam ser queimados, né? Então que acabaram alimentando a chama durante um tempo ali e aqueceu muito o ambiente ali, né, Thiago? O que você pode falar a respeito do ponto de vista físico, assim, Pensando na questão do aquecimento, né, do calor transferido a partir da combustão, né, o plasma, né, que é aquela parte observável do fogo, ela tem uma quantidade de calor muito, muito grande. Então, o processo de transferência desse calor ele é rápido e o corpo sente logo, né. Embora a gente tenha um isolamento natural, né, para manter o calor, né, já que nós somos mamíferos. Mas mesmo assim a gente precisa fazer esse controle da temperatura. Então, uma temperatura muito alta faz com que corpos que estejam a temperaturas mais baixas absorvam muito rápido esse calor. E ali parece que foi isso que aconteceu, né? Além de outros elementos que estavam também presentes, que tem a ver com o gás que é liberado, né, na combustão, essa questão da fumaça, que muitos devem ter inalado ali, né? Nossa, deve ter com certeza muita fumaça ali no interior. A gente não sabe que material é esse, né? Daniel, acho que pode falar um pouquinho mais pra gente dos materiais assim que a gente sabe que ao incendiar produzem muita fumaça, né? Assim, você que está assistindo assim, é difícil de saber quais materiais foram incendiados ali, né? Talvez pode ter sido roupa de cama, alguma cortina, alguma coisa do tipo assim, geralmente tecidos, né? Que são compostos de polímeros, são grandes cadeias carbônicas na ordem de milhares de carbonos, né? Então assim, a ideia na química, quando você tem uma combustão de uma substância que contenha cadeias carbônicas, você tende a formar muito o dióxido de carbono, que é o nosso conhecido como o CO2, né? O CO2, o gás carbônico, assim. E, assim, o gás carbônico, pra você ter uma ideia, ele é considerado por muitas pessoas, principalmente quem é da mais área ambiental, assim, aborda e defende muito essa questão das mudanças climáticas e aquecimento global. Dizem que o CO2 ele pode ser um vilão para o meio ambiente, coisa e tal. Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso aí gera uma discussão muito grande, porque você tem mais de um ponto de vista a respeito de aquecimento global e mudanças climáticas, certo? Então não é essa ideia. Mas resumindo, o CO2, né, o dióxido de carbono, que ele é produto de uma combustão completa de uma substância orgânica, assim, ele não é tão tóxico, né? Qual que é o problema que pode acontecer ali? Uma alta concentração de CO2, de dióxido de carbono, pode meio que suprimir a concentração de oxigênio e isso aí pode atrapalhar, não permitindo que a respiração da pessoa não seja feita da maneira mais ter o rendimento que deveria ter, né? Então assim, esse é um dos problemas, né? Porque a questão de toxicidade do CO2 não é elevada, sabe? Agora, tem uma outra substância que pode ser gerada em combustão ali, que é o monóxido de carbono. Então, o dióxido de carbono, nós temos o carbono ligado a 2 oxigênios. O monóxido de carbono é o carbono ligado a apenas um oxigênio. Pensando bem assim, as fórmulas são muito parecidas, mas o nível de toxicidade do monóxido de carbono ele é muito, 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 muito maior do que o dióxido. Por quê? Ele é uma substância bem traiçoeira porque ela entra no teu organismo meio que se fazendo do gás oxigênio. Não se fazendo, na verdade é assim. Quando você inspira ali o ar, o oxigênio, a molécula de O2, ela é capturada pela hemoglobina. E a hemoglobina depois ela distribui para as células ali, para os órgãos, para poder desempenhar suas funções bioquímicas. A hemoglobina acaba sendo meio que enganada pelo CO2, que acha que aquela molécula é o oxigênio, a molécula de O2. E transporta isso aí para as células, para os órgãos, só que o problema, ele não tem a mesma função que o oxigênio mesmo. E isso aí, quando a pessoa é exposta a uma concentração pequena desse gás, ela acaba sofrendo um efeito chamado asfixia química. A asfixia química, como é que funciona? A pessoa ela começa a sentir uma leseira, começa a sentir vai desmaiar, ela acaba desmaiando e consequentemente acaba falecendo se não for rapidamente socorrida, certo? E a pessoa não sente cheiro, né, desse gás, porque esse gás é inodoro, certo? Então assim, é um gás muito traiçoeiro, o monóxido de carbono, e não precisa de uma concentração alta para causar um óbito. Então assim, muito complicado isso aí, tipo, quando você tem um incêndio, né? A gente teve um fato aí há alguns anos atrás, né, na Boate Kiss, que muitas pessoas aí vieram a falecer, provavelmente pelas mesmas causas, né? Isso, acredito, né?
Pode ser que não seja a causa, a consequência, né, o estupim desse incêndio, um curto-circuito, que é o provável que se fala muito, né, nas notícias, que a gente pesquisou e tal. E o curto-circuito, né, por ser uma relação elétrica, né, uma falha elétrica no circuito, então, agora essa questão química, né, como o Daniel vai falando para vocês, ela é regular nas situações de incêndio, né? Acontece quase que da mesma forma, né, Daniel? Não sei como que a gente pode falar a respeito disso. Algumas coisas que a gente pode comentar é o seguinte, né? Tipo, vou voltar um pouquinho ao raciocínio, né, pra gente... Uma coisa que eu deixei de falar ali é o seguinte, às vezes a questão do incêndio, assim, ele gera muitas vítimas, assim, não necessariamente por causa de queimadura, não é sempre assim, a pessoa não acaba pegando fogo, assim. Alguns casos acontecem realmente, assim, o que é terrível, assim. Nosso corpo assim, não aguenta temperaturas muito elevadas, né? E nós somos muito sensíveis ao fogo. Então, quando acontece um incêndio, assim, acaba causando alguns óbitos, assim, mas um dos fatores também que acaba trazendo muitas mortes, assim, quando acontece um acidente desse tipo, é a fumaça, né, e a alta temperatura que essa fumaça vem e as pessoas acabam inalando, porque, né, Tiagão, concorda comigo que aquela fumaça tem alta temperatura, um gás, né, então assim, a pessoa inspira aquilo ali, aquela fumaça na temperatura alta vai passando por todas as suas vias respiratórias ali. A mucosa ela precisa de água, ela vai quebrando essas moléculas de água que tem ali, né? E vai ficando seco, ressecando, queimando tudo por dentro. Vai queimando tudo, cara. É assim. Dentro, né? E um detalhe, talvez a pessoa sente quando ela está inspirando, assim, ela sente uma irritação, uma certa ardência até um certo ponto. Porque assim, quer dizer que essa fumaça parou no seu organismo? De maneira alguma. Na verdade, esse caminho respiratório, assim, não é ele inteiro assim que possui terminações nervosas, é até um certo ponto que possui terminações nervosas. Então você se sente incômodo enquanto a fumaça está passando por esse ponto onde possui essas terminações nervosas. A partir dali a fumaça continua e você não sente nada. Só que quando chegar no teu pulmão na temperatura alta, vai lesionando o pulmão e quem sabe isso pode gerar problemas mais graves para o pulmão, né? Ou na hora ou futuramente, como por exemplo um câncer, cara, sabe, né, Tiago? Um enfisema, algo um enfisema, criam bolhas, né? Na verdade é um sistema de pressão, variação de volume que acontece dentro do pulmão e pode gerar algumas sequelas, né? É bem perigoso mesmo, né? Bem complicado. Até chegar à asfixia, que é o caso da pessoa chegar a falecer, se não for atendida a tempo. Rapidamente, né? Rapidamente tem que ser. Rápido, assim. Foi o que aconteceu na Boate Kiss, né? Porque se a gente lembrar um pouquinho, ver as notícias, as imagens, tinha gente tentando quebrar a parede para poder entrar, para poder abrir o espaço para aquele vapor quente vinha da fumaça, né? Aquela fumaça sair do lugar, né? Para que as pessoas pudessem ter um pouco de oxigênio no lugar que estava, né, repleto de outros gases. Sim. Ali. E o Tiagão comentou aqui agora sobre o curto-circuito como um fator iniciador de um incêndio, assim, e isso aí acaba sendo mais comum do que a gente espera, assim, porque muitas vezes um fio, né, Tiagão, você pode até falar melhor sobre isso, um fio desencapado ali que pode entrar em contato com outro fio desencapado ali, né, você acaba tendo um acesso ali, a corrente acaba passando por um lugar com baixíssima resistência, isso gera uma corrente elétrica muito alta, né, Tiagão? Né? E isso pode gerar faíscas, pode gerar... E essa faísca, se tiver algo que entre em combustão, né, que comece um processo de combustão, já era. Se você logo não tiver algo para poder também combater esse agente iniciador, aí a coisa fica complicada, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente vai usar, né? Porque dependendo do que você usa, você pode aumentar esse incêndio. E essa questão do curto-circuito, porque são tensões altas, né? Você está, dependendo da tensão, você vai estar trabalhando nos 127, 240 volts, 220, né? Então tem essas variações aí, mas de qualquer forma, você tendo esse agente causador, o iniciador, então o risco já é iminente, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. É verdade. E assim, Tiagão, acho que talvez a pessoa que estava vendo o vídeo aí também já deve ter ouvido falar aquele termo combustão espontânea, né? Muito se fala disso, né? Se falava muito antigamente, né? Antigamente falava bastante. Hoje em dia, assim, não se fala tanto porque as pessoas acham assim que combustão espontânea você vai pegar fogo do nada, assim. Cara, isso não ocorre na verdade, tá? Isso aí, na verdade, é uma espécie de atestar assim, um determinado incêndio quando não se sabia a causa iniciadora. Então, por exemplo,
teve um incêndio em uma determinada casa lá e os peritos não encontraram o start, o fator que iniciou esse incêndio, né? O responsável por iniciar esse incêndio. E quando eles não encontravam o que iniciou o incêndio, eles atestavam como combustão espontânea. Então, assim, não existe isso. Você não, não vai acontecer de alguma coisa pegar fogo aleatoriamente, assim, do nada. Tem que ter um fator iniciador, sabe? Sempre para uma reação tem que ter uma ação. Com certeza. E uma reação geralmente é dada por uma ação de algum agente. Geralmente, nos casos que envolvem, então, circuitos elétricos, é o curto-circuito. Sim. É o curto-circuito. Então, a má manutenção, né, ou a não manutenção, a não percepção desses problemas nos circuitos é que geralmente causam esses acidentes. É claro que também a gente não sabe se foi esse mesmo caso, né? Isso, é o que é o... Uma chama que estivesse perto de algum lugar que pudesse aumentar esse incêndio ou causar o incêndio e depois não foi controlado. O pânico, né? Às vezes não sabe, né? A gente não sabe. Mas a gente pensa nesse sentido, né? Tentando trazer a física e a química que envolve mesmo, né? Pensando nesses agentes, nesse agente inicial, que foi o curto-circuito, provavelmente. E assim, né, Thiagão, assim, claro, nós não somos peritos para poder atestar o que pode ter começado assim, mas a gente espera que os peritos possam encontrar o que iniciou esse incêndio e que possa responsabilizar quem que deve ser responsabilizado, né? E porque assim, não dá para você ocorrer mais esse tipo de situação, né, cara? É algo muito triste, assim, abalo todos nós, principalmente as famílias, assim, é algo muito complicado. Outra coisa, né, Thiago, você deve concordar também que nós, dentro de casa, nós estamos sujeitos a esse tipo de acidente, né, Thiago? Com certeza. Por exemplo, quando uma tubulação de gás está vazando, né, Thiago, isso... Esse gás ele vai expandindo, né, no espaço, ele vai tomando conta do volume do espaço, e aí, de repente, se você vai lá e tecla no interruptor para ligar a luz lá na tua sala, da tua cozinha, esse é um agente que vai gerar a explosão, porque é uma faísca elétrica, isso é o principal, né, elemento para que ocorra a combustão e aí tudo vai para os ares, é perigoso. Porque ali você está, por exemplo, quando você tem o gás de cozinha vazando ali dentro de casa, o que acontece? Se você tem então no ambiente o gás se expandir, né, o propano e o butano, que são os principais gases do gás de cozinha, então assim, eles vão se expandir e você vai ter então ali nesse meio propano e butano, gases altamente inflamáveis, e oxigênio. Isso aí então já é extremamente perigoso, esses gases todos juntos. Quando você tem a presença de uma faísca, então você permite que essa reação ocorre rapidamente a explosão ali, tipo, libera muito calor, acaba gerando vítimas assim, né, muitas vítimas fatais, porque a explosão, a quantidade de calor é absurda, fora que às vezes a pessoa ela é jogada assim, né, por causa do impacto, né? Isso já pode... O impulso que é gerado devido à explosão. Isso, então assim, é muito complicado, sabe? Por exemplo, se você um dia chegar na tua casa lá e verificar que o gás de cozinha tá cheirando, que cheiro de gás assim, só uma informação, os principais componentes do gás de cozinha são gases propano e butano. Esses gases não têm cheiro, sabe? Mas no gás de cozinha insere-se um outro gás que possui enxofre em sua composição e acaba sendo um gás bem fedido, assim, um cheiro muito forte. Ele é misturado junto com esse propano e butano somente para servir de alarme. Por quê? Se tivesse vazando gás e não tivesse esse gás de alarme, você poderia acabar incendiando, gerando uma faísca, ou talvez se tiver um fumante na casa, assim, né, pior ainda, vai acender ali o cigarro e, cara, vai incendiar tudo, vai gerar vítimas e ceifando vidas, assim, sabe? Então, assim, cara, percebeu que, por exemplo, tá cheio de gás na tua casa, assim, o que você faz? Abre a janela, abre as portas, não acenda luz nenhuma. Deixa aquele gás que tá aprisionado ali, ó, expandir para fora do ambiente, né? Isso mesmo. Então, assim, entrar o gás oxigênio. Isso. Para, né, ventilar, digamos assim, o ar que está poluído, que está, né, exacerbado de outro gás, que é um gás altamente inflamável. Né? Isso. Altamente inflamável. Assim, nunca tente fazer isso aí, se você não tem muita orientação para mexer com tubulações de gás, cara, corra atrás de alguma pessoa que entenda de como se faz isso. Né? Não tente mexer no negócio se você não sabe. Isso pode tem que ser o pessoal especializado mesmo. Pode ser uma das causas em vários acidentes que tem por aí que a gente às vezes nem sabe, né?
da notícia dos incêndios que aconteceram, por essa manutenção mal preparada. É verdade. Você precisa de um técnico preparado, que saiba mexer, né? Que tenha os equipamentos de segurança. Então, é necessário esse cuidado. Ainda mais quando se trata das vidas das pessoas, né? Com certeza, tipo. Então, acho que esse vídeo aqui acabou ficando um pouco, talvez, extenso para alguns aí, mas a ideia é a gente comentar um pouco sobre essa questão físico-química, né? Desse tipo de acidente, assim, que, cara, sempre traz vítimas, muitas vezes fatais. Para alertar, né, as pessoas. Às vezes alguém não tem o conhecimento das possíveis causas, tentar entender um pouquinho como que funciona e poder se precaver mesmo, né? Se precaver dessas situações, né? Fugir dessas situações. Então, se você sente um cheiro estranho quando entra em casa, opa, não vou acender nada, não vou tentar gerar nenhuma faísca porque é perigoso, pode ser um gás. Pode ser o gás de cozinha, ainda mais quando você não tem o sistema de gás fora de casa, quando ele é interno. Então tem que tomar muito cuidado. Né? As manutenções, né, tem que ser periódicas dos equipamentos, principalmente equipamentos de refrigeração, né, como no caso aí, de controle do ar, né, que é o ar-condicionado. Então, tem que ter esse cuidado, gente. E qualquer equipamento eletrônico, você tem que ficar sempre esperto, com fio descascado, essas coisas, sabe? E assim, galera, uma orientação, não sei se vai ter alguma pessoa que está assistindo esse vídeo assim, que esteja, tipo, tentando conseguir atingir esse sonho de se tornar um jogador de futebol, talvez esteja numa condição parecida com que aqueles atletas estavam, assim, cara, você verifica que tem uma situação irregular, alguma instalação meio estranha, assim, cara, comunique aos seus responsáveis, comunique a diretoria do clube, corram atrás de ajuda, assim, não fiquem se sujeitando a qualquer tipo de situação, cara, porque assim, é claro, assim, que a gente tenta sempre buscar a gente acaba tendo um sacrifício para poder atingir nossos objetivos, mas, cara, quando acontece um acidente de sair, tipo, acaba se ceifando muitas vidas, acaba se ceifando muitos sonhos, né, Thiago? Assim, essas pessoas, assim, além de poder ser pessoas que poderiam fazer a diferença no seu meio, poderiam ser pessoas que poderiam contribuir com o nosso país, assim, sabe? Acabaram deixando um buraco, assim, né, na vida dos amigos, dos familiares. Então, assim, qualquer pessoa que verificou, assim, tipo, que tá numa situação complicada, num lugar que tem risco de dar um acidente, cara, comunique os responsáveis, comunique alguém, assim, para que seja tomada devidas providências, certo? Dói muito, né, receber esse tipo de notícia, sabe? Então, assim, a gente espera que as investigações corram da melhor forma possível. Aí. Que se encontre, né, os responsáveis, que se tomem as medidas necessárias, né, isso serve até de alerta para muitos clubes, né, também. Sim, tomarem esse cuidado, né. É verdade. Às vezes a gente deixa um pouco de lado essas coisas mais simples que na verdade depois tomam uma dimensão muito maior. Com certeza. E aí, olha só, né, o grande desastre que pode acontecer, né, gente. Tá certo, beleza. Então aí, os parceiros, então é o seguinte, né? Teve um probleminha na gravação do áudio ali, né? Na gravação a gente teve que mudar de lugar, né? Tivemos que mudar de lugar ali. Acabou tendo um problema ali no cenário nosso de gravação. A gente teve que mudar totalmente de lugar, assim, tal. Até a questão da iluminação aqui ficou um pouco diferente aqui, mas é porque teve uma questão logística aí que a gente teve que mudar algumas coisas. Mas enfim. Não mudou nada porque a gente continua, né? Isso daí, né? Pra finalizar o assunto, assim. Então, assim, né, Thiagão, conforme a gente conversou, assim, né, todos os aspectos, né, pelo menos alguns aspectos físico-químicos, né, um acidente, né, envolvendo um incêndio, assim, né? como houve aqui no CT do Flamengo, né. Então, assim, cara, é algo que todos nós estamos sujeitos, infelizmente, assim, né, porque existem várias substâncias que são inflamáveis na nossa casa. E assim, né, cara, tem que ficar esperto porque a gente tá sujeito a essas coisas, né, Thiagão? Então, assim, cara... Tudo dentro da casa, às vezes, é um ponto, uma faísca para acontecer esse tipo de coisa. Iniciar um incêndio, né? Iniciar um incêndio. E... Uma cortina, você às vezes deixa lá uma vela, né? Ou qualquer outra fio coisa. Desencapado, fio desencapado, né? Muito nesse vídeo pois aqui, às vezes você tem uma tomada lá que não tá muito legal, você insiste, não arruma, ou né? Não soluciona o problema. Isso pode dar. Nós, como brasileiros, a gente gosta de fazer as gambiarras assim, para tentar dar aquela solução imediata, mas não dá uma solução definitiva, né? Então acaba às vezes acontecendo acidentes que infelizmente pode vitimizar. São fatais, né? Muitas vezes são fatais, né? Então assim, pessoal, eu acho que
A ideia do vídeo, assim, é uma coisa mais informativa disso aqui, né? Fazer uma contextualização com a química, com a física, né? Em relação a esse tipo de acidente, né? A ideia do nosso canal é trazer outros vídeos desse tipo também, pegar alguns assuntos do momento, contextualizar, né, Thiago? Contextualizar, assim, com certeza, né? Estamos já conversando... Todas as curiosidades que às vezes a gente olha e às vezes... De repente a gente fica pensando, será que isso é verdade? É verdade. Então a gente vai tentar trazer essas notícias e revelar se isso é verdade ou não. Ou tentar trazer uma expectativa, questionar, né? Opa, será que isso realmente é assim, né? Mas o que diz lá a ciência? O que diz aquilo que a gente conhece a respeito de física e química? A ideia é dar uma pirada assim, com alguns assuntos, assim, tentar tipo, relacionar esses conceitos com o que a gente sabe, né? Mostrar a você, aluno que está assistindo o vídeo, que a química e a física não é uma parada assim que você tem que decorar só para aprender a prova, tirar uma nota e passar de ano, não é isso. Você vai usar para tua vida. Tem uma aplicação prática assim, né, Thiagão? Então assim, nós já estamos também vendo com outros professores, com outros colegas aí também para participarem dos vídeos com a gente, colegas de outras áreas assim, né? Com certeza vocês vão ter outras participações aí. Interdisciplinar, né, Thiagão? Interdisciplinar, legal, vai ser bem legal. É o objetivo da gente, né? É o nosso objetivo. Trazer uma coisa diferente. Diferente daquilo que vocês encontram por aí. Isso vão ver que a maioria dos nossos vídeos vai ter um tom um pouco mais bem-humorado, assim. Nesse vídeo não tem como ser bem-humorado, porque nós estamos tratando de vidas que acabaram sendo... levadas. Ceifadas, assim, e porque... Por uma situação que, na verdade, poderia ter sido evitada. Pode ter sido evitada, assim. Mas claro, a gente também não vai questionar essas questões. Desejo que Deus conforte as famílias, né? E que tudo possa ser esclarecido, né? Então, assim, fique esperto nos outros vídeos que vão sair do canal aí, beleza? Estamos no início do canal ainda, foram lançados poucos vídeos. A ideia é a gente tentar lançar uns 2 vídeos por semana, né? Esse é o nosso objetivo, né, Thiagão? Esse é o nosso objetivo, né? Então, trabalhar junto, trabalhar separado e trazer essas curiosidades, né? Também e também falar desses temas tristes, né, que acontecem, né? Temas tristes, temas atuais, né? Temas atuais, exatamente. Nesse caso foi um tema bem triste, né? Falou muito terror. Mas daí também falar temas bacanas, assim, temas alegres, né? Mas tirar sarro também, porque faz parte, né? A gente tem que se dar risada um pouco, assim, mas hoje não é o vídeo pra gente dar risada, a gente tem que separar as coisas. Mas enfim, fique esperto no canal, né? Se você gostou, dá um gosteizinho aí pra gente. Se inscreva aí. Se inscreva. Fique esperto nos outros vídeos e obrigado pela atenção, se cuidem, fiquem com Deus. Deus. Gente, fique com Deus. Abraço, até. Tchau. Tchau, tchau.